Meu nome é Hiro Kawahara, né? Geralmente eu me chamo só de Hiro. Tenho 51 anos, 51? Acho que é 51 anos. Chega uma hora que isso não importa mais, né? Bom, eu sou ilustrador há mais de 30 anos, mas eu me considero ilustrador mesmo só há uns 15 anos, né? Nesse período eu fui diretor de arte, diretor de criação, trabalhei muito tempo na agência que cuidava da conta do McDonald's, né? A Taterca, então eu sou bastante conhecido pelo trabalhinho das toalhinhas de bandeja do McDonald's, né? Eu virei professor de desenho aqui nesse estúdio, né? Tenho 4 turmas semestrais, todas bem frequentadas, e agora, faz o quê? 2 anos, decidi também fazer quadrinhos, né? Então eu estou diversificando no final da minha carreira, entre aspas, as coisas que eu gosto. Estou fazendo o caminho inverso, né? Comecei com ganhando dinheiro e depois estou fazendo as coisas que eu gosto. A atual esposa, ela que me levou para uma editora, a Editora 3, né, que existe até hoje, e eu não desenhava nada. Na verdade, eu desenhava na faculdade, eu nunca desenhei profissionalmente, né? Então naquela época eu tinha 20 anos. A gente é conhecido na faculdade por desenhar sulfite, caderno, né? No cantinho do caderno. Eu desenhava melhor que a média das pessoas, não era nada profissional. Eles estavam montando uma redação para um fascículo novo, uma revista inteira nova, chamada Vida. Eles estavam contratando todo mundo, jornalistas, redatores, diretores de arte. E eu não tinha a mínima ideia, então eu ficava fascinado só de entrar numa editora. O cara, não sei por que, cargas d'água, ele foi com a minha cara e ele falou pra mim desse jeito: olha, bom, você faz um teste nesse final de semana, volta aqui na segunda-feira, você vai me desenhar 2 repolhos, tá? Se eu gostar, você tá contratado. Então, só que eu nunca tinha pego uma aquarela na vida, então, isso foi numa sexta-feira. No sábado fui comprar aquarela, não sabia nem que aquarela comprar. Eu comprei na papelaria, lá em Mogi das Cruzes, né? Falaram, me dá uma aquarela. Eu não tinha nem grana para aquarela naquela época, então eu comprei o que deu. Comprei uma Sakura bem escolar na época. Aí eu não tinha método, não tinha nada, pintei um repolho de cabeça, né? Pintei um repolho, vendo o repolho que tinha lá na casa da minha mãe. Pintei o repolho, e aí fui levar o repolho na segunda-feira. Naquela época eu estava levando todo o material na mochila, né? Levava tudo na mochila. Quando eu levei o repolho na redação, como a revista estava começando, falou, nós temos uma reunião de pauta que vai demorar um pouco lá com o dono da editora, né, o Mino Carta, né. Aí legal, eu fiquei lá esperando ser atendido, né, a reunião acontecer, e aí fiquei fuçando os livros da redação, né. Quando eu vejo lá, tinha um livro de aquarelas, né, que eram flores e vegetais em aquarela. Aí eu peguei, né, fui dar uma olhada e tinha um repolho aquarelado. Aí eu comecei a comparar com o meu desenho, né. Falei, cara, então é assim que faz, nossa, é assim que faz a cor mais clara, é assim, nossa, não tinha nada a ver. Aí eu peguei a aquarela, veio o livro para privada, puxei descarga, e botei o livro no chão e comecei a tentar copiar o que eu estava vendo no livro. Foi a primeira vez que eu usei uma referência. Quando chegou a hora, né, da reunião, o cara falou, nossa, tá muito bom, tá ótimo, só precisa melhorar um pouquinho aqui, dar um tom de azul, tá contratado, você começa essa semana, né? Esse começo de carreira que eu tive é impossível de começar hoje, não existe uma história similar. Não tem como. Não tem como, porque parece muito a história do Pato Donald, da época de 50, e o cara vai lá e arrisca e dá certo. Entrei na editora, na agência, na Taterca, que era a agência do McDonald's, 5 anos depois, entrei em 96. Começou desse jeito. Na verdade, a história da toalhinha de bandeja, eu estava dentro da agência, eu era diretor de arte, eu não tinha um departamento específico, naquela época eu fazia de tudo. Quando eu fui trabalhar na agência, eu não escrevia nada. Demorou acho que uns 2 ou 3 anos para ver que aquela toalhinha de bandeja não tinha uma regularidade, né? E era uma coisa assim muito pontual, porque eu só percebia que ela existia quando eu ia comer sozinho no McDonald's. Então eu era obrigado a ler o que tinha lá, e o que tinha lá sempre era propaganda. Por que vocês não fazem elas divertidas, né? O cara já comprou o lanche, né? Não adianta você querer botar mais propaganda no cara e o cara já tá lá, tudo pago. Faz. Se a gente gostar, a gente compra a ideia. Eu escrevi o texto, mas eu não desenhei. Quem desenhou foi um cara chamado Adelmo Barreira, né, um grande ilustrador. As primeiras toalhinhas quem fez foi ele, durante 1 ano ele fez. Foi legal que essa Tânia, ela adorou. Ela falou, nossa, que muito legal, bacana, tem mais, né? Falei assim, se você quiser, a gente pode fazer. Dá para fazer uma por mês? Eu falei, dá. Eu fazia filme naquela época, eu fazia pack shot, eu ajudava a editar filme, eu ia no local das filmagens, cara, é louco. Se você pegar algumas propagandas do McDonald's de 1990 até 2000, tá eu. Todo mundo que vem ao McDonald's tem um sanduíche favorito.
Qual é o seu? McChicken. Big Mac. Não. Que tal variar o cardápio? Meu favorito é o Big Mac. Cheddar. Mac Salad Bacon. Aquele de peixe. McFish. Ele tá com cara de que vai pegar McChicken. Na hora H eu peço McChicken. As pessoas se pedem sempre o mesmo, não tenho medo de errar. De qualquer forma, não dava pra fazer na agência no horário comercial, então eu fazia sempre à noite. Então fazia tipo, a partir das 7, quando todo mundo ia embora, eu pegava e começava a criar. Era legal. Eu não ganhei mais por causa disso, então não teve dinheiro envolvido no meio, teve mais trabalho. Se você pegar todas as toninhas de bandeja, juntar todas que eu fiz, todas as tiragens, dá 4 bilhões e meio. Né? O que você nunca fez na vida? Eu nunca tinha feito quadrinhos. Uma coisa que eu vim... o que me motivou a ser desenhista foi quadrinhos. Mad, Cripta, Maurício de Souza, Karl Barks, né? Eu sempre fui aficionado assim, por quadrinhos. Então, nesse período todo que você vira ilustrador publicitário, e você sabe, ilustrador publicitário tem uma certa fama de, né, o cara não tem estilo, o cara... Geralmente, o publicitário, realmente, ele não fica no mesmo meio do ilustrador mais autoral, né? São duas classes bem diferentes, né? E eu sempre quis participar, não do grupo, porque eu realmente até nem conhecia muito o grupo, mas eu queria contar histórias. Paralelamente a isso, eu estava dando aula já, justamente, falei, deixa eu também pegar uma outra atividade para ajudar, né, a finança, acontece uma crise que aconteceu. Então eu comecei a dar aula, né, vou dar aula do método do Hiro. O que é o método do Hiro? As coisas que eu aprendi nesses 20 anos de carreira. A aula me trouxe a ler, que me trouxe até os quadrinhos. E como eu nunca tinha feito quadrinho pela primeira vez, eu fiz o Maravilhoso em 2015, eu morri de medo, né? Por isso que meu primeiro quadrinho também falou, quer saber, Hiro? Não adianta ficar fazendo uma obra-prima. Faz o que você ensina para os seus alunos. Faz o melhor quadrinho em 30 páginas. Então, meu primeiro quadrinho teve só 30 páginas. Não foi uma obra-prima, mas assim, eu fiquei muito orgulhoso. Quando eu vi pronto, bateu um clique na minha cabeça. Eu falei, nossa, cara, você consegue fazer quadrinhos. E aí, tipo assim, é como se lá em cima falou, olha, você tem permissão de fazer os outros, né? Então eu fiz o Ioia no ano passado, que ainda não é, eu li, eu acho que ele não é perfeito em termos de texto, o desenho está chegando ainda num processo, eu tive infarto no meio do processo, inclusive, né? Mas eu fiquei orgulhoso, nossa, eu fiz um de 30, eu fiz um de 96. Cara, eu falei, eu acho que eu consigo ser um quadrinista. Eu falei, eu quero ser um quadrinista. É aquela coisa, se você quer fazer direito, tem que abraçar de corpo e alma. Quero fazer isso como meus amigos. Eu já conheci o Gustavo Duarte, por exemplo. Eu conheci o Gustavo Duarte desde antes de ele ser quadrinista, quando ele trabalhava como ilustrador na DPZ. Então a gente tinha bastante conversa, ele teve muito medo, né, quando ele foi demitido lá do Lance, né, ele teve os mesmos problemas, depois ele via ele trabalhando para Marvel, para DC, o cara era foda. Então eu vi esse pessoal fazendo isso, eu me sentia estimulado. Eu faço os quadrinhos mais com uma relação pessoal, que eu estou com 52 anos, 51 anos, então eu falei, se eu não faço agora, não vai ter outra oportunidade. Então, como agora o trabalho também diminuiu bastante por causa da crise, mas o curso me dá o apoio que eu preciso, então eu vou fazer, minha vida agora vai ser curso e quadrinhos. Eu estava com uma sobrecarga gigantesca de trabalho, gigantesca, eu estava fazendo quadrinho e Ioia naquela época, eu tinha lâmina de bandeja acumulada para fazer. Eu estava trabalhando um ritmo assim, tipo, todo dia trabalhando em torno de 18 horas por dia, coisa que eu já fazia antes, não era uma coisa muito diferente do que eu fiz ao longo da minha vida. Só que você vai ficando velho, você vai ficando um pouco mais cansado, né? Tem as preocupações, né? Então, a crise chegando, você é obrigado também a se virar, você começa a ter preocupações extras, né, em relação a finanças, tem que saber se adaptar. No final das contas, todo esse estresse, mais falta de cuidado com o corpo, com a alimentação, que é banal, e outra, eu me sentia forte que nem um touro, ainda me sinto. Então isso te deixa uma maneira muito arrogante, falar, não, depois eu faço, depois eu cuido, depois eu descanso. Quando aconteceu esse infarto, foi num domingo, é assim, eu teria morrido aqui em casa fácil. Se não fosse a gente ter ido no pronto-socorro, porque eu não tive sintomas. Foi assim, eu senti muito cansaço, aí depois a gente tinha ido comendo alguma coisa fora, voltei vomitando, eu voltei com mal-estar no estômago muito forte. Então, eu já comi coisa estragada e os sintomas eram idênticos. Falei, eu comi alguma coisa ruim. Como a sensação do estômago ruim não estava passando, né, eu estava vomitando, falei, olha, vamos daqui a pouquinho lá no pronto-socorro, vamos botar um soro, tomar uma coisa aqui, só para a gente desintoxicar, né? Eu já estava vomitando, acho que mais de 8 horas, 10 horas. Quando eu chego lá, fui no São Luís, tanto que eu fui lá na boa, fui andando, fui achando que era uma coisa bem simples, né?
Mas eu estava muito cansado. Eu fiz os testes, a mulher falou, não, a enfermeira falou, não, acho que é uma coisa gástrica mesmo, nós vamos dar um Dramin, tarará, um soro, mas bacana. Tô lá. Aí ela perguntou, você está com dor no pulmão? Eu falei, um pouco. Aí ela mudou a reação. E ela falou, não, isso não é bom, né? Aí eu fiquei meio preocupado, falei, não tem problema, não fica preocupado, nós vamos tirar o sangue, né? Então tirar uma amostra de sangue. Depois que eu fiquei sabendo, para o outro médico, falou, você está tendo um infarto há mais de 8 horas. Foi assim, estava crítico, né? O médico falou, olha, ele chegou bem em cima da hora, e ele falou para minha mulher, nós vamos tentar salvar a vida dele. Perguntei para ele, é normal sentir sono? Eu falei, não, é normal. E o médico falava, o que você faz? Eu dou aula, desenho, eu acho que você não vai conseguir fazer essas coisas quando voltar, porque seu coração está muito comprometido. Eu falei, tipo o quê? Eu falei, você não vai conseguir conversar, você não vai conseguir falar alto, você não vai... Mas na verdade eu tive, de novo, lá em cima, alguma coisa me ajudou, porque, olha só, estou falando com você com a voz normal. Agora passaram-se mais de quase 5 meses, eu perdi 30% do músculo cardíaco, que é bastante coisa, né? Tem gente que empacota com 5%, mas os 30% que estão mortos é tudo uma região periférica que não afeta o movimento do coração. Eu tive muita sorte, então hoje eu falo, corro na boa. Hoje eu estou liberado. Você estava na Comic Con também? Tava. Na Comic Con eu falei, vou morrer aqui, mas vou morrer feliz, eu pensei. E eu cometi um exagero. Eu falei, não poderia ir na Comic Con, devia estar em descanso absoluto. Mas eu queria tanto, porque eu via o Ioia pronto. E foi um dos motivos que eu quero fazer quadrinho. Eu falei, cara, eu amo isso de paixão. Tá ruim, não tá o quadrinho perfeito, mas é o que eu quero fazer. Eu quero estar lá vendendo minhas coisas, quero ver as pessoas falando, olha, comprando teu quadrinho, eu quero ver as pessoas comprando uma coisa que eu fiz. Que é uma relação que eu nunca tive com a Tona em Bandeja. Com a Tona em Bandeja eu fazia material, entregava na agência e nunca mais via nenhuma reação. Na Comic Con você faz teu quadrinho, você pega da gráfica, entrega na mão da pessoa. Cara, isso me deu um calor muito grande. Eu falei, eu quero participar. O infarto foi um dos fatores que me falou, olha, é o teu caminho. É o que você ama de paixão, que é desenhar quadrinho e contar a história. E eu não quis chegar nesse ponto, né? Eu quis dar justamente, eu tinha uma história para contar, só que eu não queria mudar a história, não queria mudar o meu estilo de desenho. E ao mesmo tempo eu queria fazer uma coisa mais adulta, tem mulher pelada, eu nunca desenhei mulher pelada na bandeja, né? E assim, é bem aquela coisa, eu não ia desenhar, por exemplo, o final daquele jeito. Cara, eu não vou fazer concessão porque eu tava com medo de contar uma história com o final daqueles, né? Eu falei, quer saber? Foda-se, eu quase morri. Bom, de qualquer forma, todo trabalho você tem que estar calmo, né? A ansiedade é um processo que, se acontece uma ansiedade, ele atrapalha em qualquer nível, né? Do esboço até a arte final, do planejamento. Então, o que eu tento quando eu entro aqui nesse estúdio, né? Na verdade, a casa inteira a gente tenta fazer o mínimo de estresse possível, né? Quando você não consegue, você tem aqueles mecanismos mecânicos, né? Tem que esboçar o básico, né? Para não errar. E que eu aprendi que não existe controle, né? O controle é uma coisa imaginária. Né, o que você precisa ter é foco. Então, mesmo quando eu estou ansioso, quando eu estou muito preocupado, se eu sento ali ou sento aqui, eu preciso de 5 minutos para entrar no desenho. Quando eu entro no desenho, eu esqueço as preocupações e aí eu fico integrado, eu fico só focado no que eu estou fazendo. Ele é um pouco ruim, porque às vezes quando eu tenho que voltar para a vida real, eu sou obrigado a dar um crack lá e falar, não, vamos entrar no mundo real, e às vezes eu fico meio perdido no mundo real, né? Entre sair daqui e ir para o mundo real, leva-se um certo tempo a adaptação. Desde o começo da aula eu percebi que metade das coisas que eu faço não sai como eu estava planejando. O desenho sai diferente. E mesmo assim ele sai bom. Então não é que eu deixo psicografar a coisa. Eu vou fazendo esboço e vou lendo o esboço que eu estou fazendo. Se eu estou muito equilibrado, eu consigo ler meu esboço de várias formas diferentes. E aí eu consigo fazer uma arte final legal em cima daquilo. O Alex Toth ele fazia a mesma coisa. O Alex Toth ele desenhava o que ele achava que era certo, e depois ele ia na mesa de luz 7, 8 vezes para mexer no que achava que era correto. E aí chegava naquele desenho que era dele. Então, eu acredito muito nessa coisa da refação, né? A ansiedade é uma coisa que se você traz na prancheta na mesa, ela simplesmente vai te bloquear. Então, quando você fala de bloqueio criativo é ansiedade. Bloqueio criativo é ansiedade, o que é? Expectativa de resultado. Você tem desapego do resultado. O que é? Você tem que desenhar. Aqui no curso você desenha, mas você não vai finalizar. Você desenha, mas não espera chegar em lugar nenhum. Por isso que eu nunca deixo ninguém. Não é que eu nunca deixo. A maioria das aulas é sketch e acabou. Eles ficam frustrados, a gente não vai acabar o desenho? Não. Agora é só isso. Agora é ler o sketch das entrelinhas. Gestalt, nós vamos ler o que não está escrito. O que não, a gente tem que aprender a ler no esboço, no sketch, o que não está desenhado. Se a gente não tem essa preparação, você só vai querer desenhar aquele mangá cheio de detalhe, cheio de peso, cheio de anatomia, escorço, não sei o quê. Não, eu quero sensação. Quando eu vejo gente ansiosa, é justamente isso. A mente dele é formatada para ter uma resposta muito rápida.
o que eu preciso para fazer para eu gostar do meu desenho? Ele falou desse jeito, por quê? Você não gosta do seu desenho? Quando você decide trabalhar com desenho ou quer aprender a desenhar melhor, você tem que ter humildade. Humildade, ninguém nasce sabendo tudo. Então, o primeiro conselho que eu dou é, tem que ter duas humildades ao mesmo tempo. Você tem que realmente ler o trabalho do... Ler, não é ler palavras. Você tem que observar, aprender a observar o trabalho dos outros que você admira. Você gosta do Hiro, você gosta do Bruno, você gosta do Glen Keane. Pega tudo que você vai dele e aprende a ver o desenho. Não fica admirando ou fica copiando só. Tenta aprender como é que é o processo. Procura na rede o que tem para falar, tá? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, que vem a segunda fase, que a maioria dos alunos que eu tenho, eles não gostam do que fazem. Então, muito das coisas que eu vejo de alunos que procuram melhorar o traço, a grande maioria deles, quando eu pergunto, você gostou do seu desenho? Não, é uma bosta. O que você acha do seu desenho? Muito ruim. Ele tem o superego muito ativado. O superego é aquele pai interior que fala, olha, você não tem nada que preste, você não vai dar certo na vida. Então, ele tem um julgamento muito severo, é o total oposto do adolescente, né? E nessa pessoa que eu dou uma dica. Quando a pessoa está nesse nível de tanta autocrítica que ela não consegue sentir prazer, ou prazer não, mas ela não vê nada de bom, é porque tudo que ela está fazendo não agrada a ela. Mas uma das coisas que eu sou muito a favor, aqui na escola eu faço isso, vocês precisam se apaixonar pelo seu desenho de novo. O que é se apaixonar pelo desenho de novo? É aquele momento que você para de falar que meu desenho é uma merda, né? Falar assim, meu desenho é uma merda, meu desenho é uma bosta. Então você não cria nenhuma relação emotiva com ele, você cria uma relação muito analítica. O que eu aconselho é, o desenho bom só vai vir quando você treinar muito, mas estiver muito relaxado. Então relaxa, dê valor muito ao sketch. O sketch é fundamental, o esboço é fundamental, não a arte final. Esquece a arte final durante um tempo, tenta valorizar a simplicidade da linha, né? No momento que você pegar um traço seu e você falar, cara, isso é do caralho, você meio que está se apaixonando pelo seu desenho de novo. Então, pela primeira vez, a sua reação ao seu desenho volta a ser emotiva. A única coisa que vai te fazer bem, como desenhista, é segurança no traço. Não tem um cara que desenha bem que seja inseguro. Tem uma expressão que se fala, você tem que ser mais gentil com você mesmo. Não só em desenho, em todos os aspectos da vida, em relacionamento, em trabalho, dinheiro. Você não se sabota, porque se você não gosta do seu trabalho de forma analítica, você vai sabotar. Então tem que treinar bastante sim, mas sentindo, né? Usar um pouquinho o lado direito, o lado esquerdo do cérebro também, não é só o lado direito, né? E só no fluxo, só desenho.